Olá, meus amigos e minhas amigas do curso de Visão Geral da Bíblia a partir dos grandes períodos históricos do povo de Deus. Então, no ano passado, nós trabalhamos 10 grandes temas dessa visão geral, começando desde os patriarcas e matriarcas, o êxodo, o povo que estava saindo do Egito, rumo à terra prometida, a organização em tribos, a monarquia, depois o reino dividido, depois o império assírio, grego, persa, os macabeus e o período grego. E agora nós vamos então começar outro grande tema, que é o Novo Testamento. O Novo Testamento nós vamos conversar sobre Jesus. Então nós temos aqui tem a apostila, para quem está só no YouTube, que não tem apostila, pode solicitar para mim. Eu já passei meu zap aí para vocês, a gente encaminha. Pode encaminhar pelo WhatsApp também, né? Fica mais barato, vocês imprimem aí, não paga nada, ou pelo e-mail também, né? E nós vamos trabalhar então a Palestina no tempo de Jesus, é um grande tema, o Império Romano que dominava toda a época e os movimentos populares no tempo de Jesus. E os grupos religiosos, né, que tinha naquela época, e políticos na época de Jesus, que nem hoje, temos os grupos políticos, 30 partidos políticos. E como é que a gente trabalha em todo esse meio? Jesus também tinha na época dele esses impérios, essas forças políticas que trabalhavam contra ele. Muito bem, então, o Antigo Testamento, ele fala do Novo. O Antigo Testamento é uma preparação para o Novo Testamento. O Antigo Testamento, Jesus está latente, está seguindo, então a preparação, ou melhor, a palavra latente, para quem não entende, é oculto. Jesus está oculto, mas o profeta Isaías, Malaquias, até mesmo o profeta Daniel, está profetizando a chegada de Jesus. O profeta Ageu também. E depois vem o grande profeta do Antigo Testamento, que é João Batista. Ele aparece no Novo, mas ele representa o Antigo. Então, a passagem do Antigo para o Novo. Então, o Antigo Testamento fala do Novo. Então, é a antiga lei, né? Mas agora nós vamos entrar na nova lei, que é o Novo Testamento. Às vezes chama também de Antigo Testamento e Novo Testamento. Então a Bíblia tem duas grandes partes, organizadas em duas grandes partes, dentro de uma cronologia, quer dizer, uma história. É uma história real, mas essa história foi contada. Então, por isso que a gente fala que não é o pé da letra. Porque contar a história, a gente conta a história do jeito que a gente entendeu a história, do jeito que a gente viu a história. Às vezes eu vejo uma história, o Edilson ou a Dona Maria vê a mesma história, mas na hora de contar ela conta diferente. Está mentindo? Não. Foi como ela entendeu a história. Muito bem. O Novo Testamento, então a nova aliança, vai revisar tudo que passou para trás. Ah, mas por que revisar? Espera aí, quando eu nasci, eu vesti uma roupa, não é isso? E agora eu não estou com a mesma roupa, porque agora eu cresci, já passou meu tempo, então ó, vai passando o tempo, a gente vai vestindo uma nova roupa. Outra dica importante também para nós entender o Jesus da história, que aonde é que a gente vai saber da história de Jesus? Aonde está escrito a história de Jesus? Aí vocês vão dizer, está nos evangelhos. Correto, correto. Só que os evangelhos, como toda a história da Bíblia, não quer contar a história. A história, os evangelhos, vamos dar um exemplo aqui, o Evangelho segundo Marcos, é o primeiro que foi escrito no Novo Testamento. Ele está lá para o ano 75, então está 50 anos depois de Cristo. O Mateus está no ano 85, então está 50 anos depois de Jesus. Vamos dizer assim, o Evangelho segundo Lucas está no ano 95, então 60 anos depois de Cristo. E o Evangelho segundo João já está no segundo século, no começo lá, 102, 105.
depois de Cristo, 70 anos depois de Cristo. Então essas histórias passou muito tempo que foi contado. Ninguém escrevia aquela hora, ninguém gravava, não tinha vídeo, não tinha WhatsApp, não é que nem hoje, né? Hoje até que dá para manter um pouco a história mais real daquela época. Mas a história era contada, aqueles que viram. Só vocês olhar lá o Evangelho segundo Lucas, no capítulo 1, de 1 a 4. Daqui a pouco eu vou ler para vocês verem como é que é. Então, quer dizer, é uma história contada. Tem aqueles que viram, que foram testemunha oculares. Então, esses viram. Mas eles são muitos que viram e contaram a sua história. Por isso que o Jesus da história, ele é um grande confronto sobre o Jesus da fé. Por quê? Porque todos nós conhecemos Jesus através da nossa fé, através do Espírito Santo e através da Santíssima Trindade. Que o Paulo foi o primeiro escrito do Novo Testamento, foi Paulo. Paulo escreveu a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses no ano 51 depois de Cristo. Quer dizer, uma distância de 18 anos. Então ele é o que está mais perto. Mas mesmo assim, ele não viu nada. Ele não conhecia Jesus. Ele conheceu Jesus no ano 36. Não conheceu pessoalmente. Ele era adversário de Jesus. Todo mundo sabe disso, né? Paulo foi um grande adversário. Ele queria acabar com o cristianismo. Mas ele caiu na estrada de Damasco. E ali, quando ele acordou, ele era um novo homem. Ele era... É a mesma coisa de você, vamos por assim, vamos jogar na gíria de hoje aqui, né? Você é um católico firme, ou melhor, você é um evangélico lá, nato, que não concorda com o catolicismo, aí você cai. E quando você acorda, opa, o catolicismo que é o correto. Aí todo mundo lá da igreja evangélica vai ficar contra você. Vai arrumar uma grande crise contra você. E Paulo ficou 11 anos em crise, segundo a carta que ele mesmo escreveu. 11 anos ele não conseguia entender o que aconteceu com ele. E agora ele tem o grande amor da vida dele, que é Jesus. E ele nem por isso ele casou, porque ele dedicou todo o seu amor ao projeto de Jesus. Mas ele não fala nada do Jesus da história. Não. Ele só fala de Jesus a partir da sua ressurreição em diante. Porque ele também não sabia muito, né? A não ser o que os outros falavam para ele. Muito bem, pessoal. Então, né, no nosso primeiro vídeo de hoje, então nós vamos trabalhar aqui de acordo com a apostila, mas também vamos trabalhar então a Palestina no tempo. Jesus e os grupos, né? Os partidos políticos e religiosos que vocês têm aí na apostila. Mas aí não vai ficar muito preso à apostila, porque a apostila é um resumo. Nós vamos acrescentar, nós vamos abrir um pouco mais o leque daquilo que está na apostila. Por exemplo, quando a gente vai ler um texto bíblico, você lê o texto bíblico. É normal, você lê. Depois que você lê, você para e vai reler. Chama-se de hermenêutica. O que eu entendi desse texto? Vai fazer uma hermenêutica. Hoje em dia, na Igreja Católica, é chamado de homilia. Homilia, com H. É uma palavra grega que significa conversa em família. O padre faz, o ministro faz, nós fazemos aqui no curso do CEBI. Vocês fazem com seus amigos um bate-papo sobre Jesus. Isso é a palavra homilia, hermenêutica. Vai aprofundar um pouquinho. Então, primeiro é situando, lendo o texto. E depois comentando o texto. E depois alargando o texto. O que está em volta do texto? O que está em volta do texto, a gente tem 30 itens, mas eu vou resumir aqui para vocês em 4. Em volta de qualquer texto que nós escrevemos hoje, e também da Bíblia, nós temos a história. A história está lá. Só que a história de Jesus, cada evangelista viu de um jeito. Então ela não é o pé da letra, porque ela está lá 50 anos depois. Depois nós vamos ver o lado social de como esse povo vivia. O que é o social? Como nós se relaciona um com o outro.
o pobre com o rico, é, o evangélico com o católico, política de direita com política de esquerda, com as mulheres, com os homens homossexual, trans, LGBT, toda essa vida, com os traficantes de droga, o pessoal que vende droga no bairro. Como é que a gente vive isso? Esse é o lado social. Então, primeiro de tudo, é o lado histórico. Depois, como o pessoal estava se relacionando. E depois, é o lado político. Quem que estava governando? Quem que está governando agora? Quem que governou no passado? A política mexe com a nossa vida. A pessoa decreta lá e nós temos que seguir aqui embaixo. Não é verdade? Naquela época também era assim. Qual que eram os poderes daquela época que Jesus viveu? 3 poderes. Guarda comigo aqui. Primeiro, o poder do Império Romano. O Império Romano mandava em tudo, passava que nem um trator por cima do pessoal. Né? O povo da Palestina era todo escravizados na época de Jesus, pelo Império Romano. Depois tem um segundo poder, que é o poder de Herodes. O Herodes, ele governava toda a Palestina. Quando eu estou falando de Herodes aqui, eu estou falando de Herodes o Grande, porque tem 4 Herodes na Bíblia, tá? Depois, durante o texto, durante o desenvolvimento do curso, se eu não esquecer, vocês perguntam, tá? Eu estou falando do Herodes o Grande, que ele começou a governar a Palestina no ano 37 antes de Cristo. E quando Jesus nasceu, era ele. E quando Jesus nasceu, ele já queria matar. Está no Evangelho segundo Mateus, né? Capítulo 2. A história dos reis magos que foram procurar Jesus lá em Jerusalém. Quando chegou lá, no versículo 3 do capítulo 2 do Evangelho segundo Mateus, diz assim: quando os magos perguntaram aonde nasceu o rei dos judeus, o rei Herodes e todo Jerusalém ficou alarmado. O que é? Ficar preocupado. Pô, nasceu o rei como? O rei sou eu. E depois, quando eu morrer, vai ficar meu filho, meu neto. É assim que era a lei. Como é que nasceu um rei agora? Mandou até os magos perguntar. Vai procurar lá. Quando você achar, fala para nós aonde é que ele está, para nós ir adorá-lo. Mas os magos seguiram por outro caminho, que diz o texto, né, no versículo 12. Eles voltaram por outro caminho. O que significa isso? Meu irmão e minha irmã, quando você conhece Jesus, quando você é tocado pelo Espírito Santo, você muda de caminho. Como eu mudei, e preciso mudar mais ainda, para melhor, não é verdade? Muda de caminho. E Jesus, aí quando não encontraram Jesus, o que o Herodes fez? Mandou matar todas as crianças. A partir do versículo 13 do capítulo 2 do Evangelho segundo Marcos. Segundo Mateus. Todos de 2 anos para baixo, para ver se matava Jesus, mas não matou. Porque Jesus já estava lá no Egito, já tinha fugido com seu pai. Então, quando ele tinha 1 aninho de idade, 2 aninhos, o pessoal já queria matar ele. Olha o conflito que Jesus passou. Mas quando o Herodes morreu, ele voltou. Né? Foi criado lá na Galileia. E segundo a Bíblia, ele era carpinteiro. Bom, mas o que ele fazia então? A gente não sabe. A Bíblia fala dele quando ele é criança, fala dele aos 12 anos, e depois fala dele aos 30. E dos 12 até os 30, o que ele fez? E dos 4, 5 até os 12, o que ele fez? Nós não sabemos. Sabe por quê? Porque todos aqueles que conviveram com ele morreram. Se não é perguntar lá para Dona Maria, onde que está o seu filho? Ela vai dizer assim, Dona Maria não está mais aqui. A Dona Maria já foi, não é verdade? Então, quer dizer, se nós quiser saber dessa história, agora evoluiu muito nos últimos tempos. A partir do século XX, e agora estamos no século XXI, o museu lá de Jerusalém, o Museu da Literatura, foi aberto para pesquisa, era fechado. Depois, a partir no finalzinho do século XIX, né, lá 1898, quando entrou no século XX já é a partir, né,
do ano 1900 e pouco, vamos dizer assim, 1918, 1930. Foi o Carlos Mester mesmo que escreveu esse livrinho aqui, olha lá, Com Jesus na Contramão. Ele é um livro muito bom para a gente entender o Jesus da história e o Cristo da fé. Então, Jesus da história é aquele que viveu aqui, é aquele que sofreu as nossas dores, é aquele que chorou de tristeza, né? Que chorou de tristeza pelo o sofrimento do seu povo. E não é eu que estou falando, não, é a Bíblia que está falando. É a Bíblia que está falando. É só você ler lá o Marcos capítulo 1, né? Aqui na apostila de vocês também está, ó. Aqui no capítulo, vai dizer assim, ó. Jesus nasceu e criou numa aldeia camponesa, no interior da Galileia, era conhecido como Nazareno. Marcos 1, 24. Ele era de Nazaré, da Galileia. É chamado de Nazareno. Era chamado de Galileu, porque morou na Galileia. Nasceu em Belém, mas foi criado na Galileia, né? E aqui, a partir do capítulo 3, vai dizer assim, Marcos, ele encheu-se de compaixão e misericórdia diante da fome do seu povo, né? Diante da fome do seu povo, das doenças do povo. Isso levou ele a uma grande opção pelos oprimidos. Lá no capítulo 1 do Evangelho segundo Marcos, versículo 40, diz assim, criança, vou passar para vocês verem, vai dizer assim, ó, capítulo 1, versículo 41, 40, diz assim, ó, um leproso, capítulo 1, 40 a 45, um leproso se aproximou de Jesus, suplicando de joelhos: se queres, tem o poder de me purificar. Irado, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fique purificado. Imediatamente a lepra desapareceu. Pessoal, Jesus encheu-se de compaixão por esse leproso. O leproso pediu para ele que queria ser purificado, não é curado. Curado é uma coisa, purificado é outra coisa. Jesus falou: eu quero. Tocou nele. Vai lá, apresente-se ao sacerdote. Pessoal, o leproso é uma coisa mais triste da vida. Eu vi leproso quando eu era criança, lá no sul de Minas, que eu morava lá. Lá chamava doente do mar. Aquela pessoa que não tinha mais nariz, o nariz comeu tudo pela lepra, os dedos, tudo cortado, só tinha o toquinho do dedo, ó. Não tinha remédio. Isso em 1958, faz pouco tempo, 60 e poucos anos, né? Então, olha você vê como esse povo de lá para cá, 2000 anos de sofrimento com essa lepra, e não tem cura. E essa pessoa morava no meio do mato, não podia ter contato com ninguém. Mesma coisa aqui na Bíblia. Ele era segregado, morava no meio do mato, morava lá no Vale dos Leprosos. Não tinha jeito, colocava o pessoal lá, como diz o mineiro, para morrer à míngua. E lá eles morriam, porque não tinha cura. E sofrendo, até não ter mais. Alguém dava lá um pedaço de pão, dava água para eles pela corda, para não poder pegar. Era um vale que eles não podiam sair. Lá um ia abraçava no outro e ficava a vida toda. Jesus encheu-se de compaixão com isso, porque os poderosos não estavam nem aí com isso. Ele teve uma opção da sua vida. Desde a sua infância, Jesus teve vários, vamos dizer assim, espaços de formação, em sua casa, na sinagoga, aprendeu a olhar a história de um povo com uma profunda fé na presença do Deus libertador, doador de vida com liberdade. Um Deus que tem compaixão do seu povo e com ele se solidariza. Por isso que o termo Jesus, lá que está escrito Jesus, o nome, significa Javé salva. Então, pessoal, só para vocês entenderem
Certo dia, Jesus reuniu com os seus discípulos, está lá em Marcos 8, a partir do versículo 27, né? A partir do versículo 27 até o 33, tá? Então, Jesus perguntou: quem o povo diz que eu sou? E eles foram respondendo, né, um atrás do outro. Tem gente que acha que o senhor é João Batista. Outro diz que o senhor é Elias, um dos profetas. Foi o que o pessoal respondeu. E se fosse hoje alguém perguntar para mim, ou perguntar para você, o que o povo diz que é Jesus? Alguns vai dizer, eu já perguntei, né, mas está aqui também no livro do Carlos Mestre, que ele fez pesquisa com o povo. Olha, alguns dizem que o Senhor é o maior milagreiro de todos os tempos. Outros que foi o Senhor que criou o mundo. Muita gente chama o Senhor de Bom Jesus. Essa é a resposta do povo no dia de hoje, tá? Em alguns lugares se ensina que o Senhor é um filósofo, um sábio judeu. Quer dizer, na Bíblia é chamado mesmo de mestre, tá? Disseram que até o Senhor é daquele grupo dos essênios que vivia perto do Mar Morto. Alguns pensam que o Senhor é um revolucionário, um zelota. Né? Olha que interessante, né? Nos dias de hoje, olha lá. Outros fazem do Senhor um professor, um doutor da lei. Os padres ensinam que o Senhor é um sacerdote maior do que o Papa. Pessoal, são muitas opiniões sobre Jesus, tanto ontem como hoje. Depois de ouvir todas essas perguntas, Jesus perguntou sem hesitar: e para vocês, quem diz que eu sou? E o Pedro respondeu logo, né? O Senhor é o Cristo, o Messias. Pessoal, esse texto aqui, onde você vai ler ele, Marcos 8, começa no versículo 27 e vai até no 33, tá? Até no 33. Aqui aparece 3 vezes o verbo repreender. Quando ele falou que tu é o Messias, né? Então Jesus repreendeu Pedro. Olha lá. Está no versículo 29. Repreendeu Pedro, para que não falasse a ninguém a respeito disso. Então Jesus não queria que falasse que ele era Messias, não. Depois vamos aprender. Se eu esquecer, você me explica. Por que ele não queria ser Messias? Pedro, levando Jesus à parte, começou a repreendê-lo. Então, quer dizer, Jesus repreendeu Pedro. Pedro repreendeu Jesus. E lá no versículo 23, os discípulos, né? Aqui é no versículo 23. Mas Jesus, virando, olhando para seu discípulo, repreendeu Pedro, dizendo: vá para longe de mim, Satanás, porque você não pensa as coisas de Deus, mas você pensa as coisas dos homens. Esse é o Jesus da história, né? O Jesus que confrontou com o Império Romano, confrontou com o Sinédrio, que é o poder da época, com Herodes e tudo mais. Então, pessoal, então os evangelhos, para mim encerrando já, ele não quer contar a história. Os evangelhos querem fazer uma reflexão da novidade de Jesus. No próximo encontro, nós vamos pegar lá o evangelho segundo Lucas, o capítulo 1, do versículo de 1 a 5. Ali já vai falar que que o evangelho não quer contar a história. Depois, a partir do versículo 5, do mesmo capítulo 1 do Evangelho segundo Lucas, até o 25, vai contar a história do nascimento de João Batista, o anúncio do nascimento de João Batista. E a partir do 26 até o 38, vai contar do anúncio do nascimento de Jesus. Quem que anunciou que João Batista ia nascer? Foi o Gabriel. Quem contou que Jesus ia nascer? Quem que anunciou? Foi o Gabriel.
E é completamente diferente, pessoal, o anúncio do Gabriel do nascimento de João Batista. E completamente diferente do nascimento de Jesus. Ali dá para você perceber que Jesus não quer contar a história. Ou melhor, os evangelhos não querem contar a história de Jesus. Quer fazer uma reflexão. E para me encerrar, essa grande ligação entre o Antigo e o Novo Testamento. O centro de toda a Bíblia é Jesus. Jesus está no ano zero. Ele está olhando para trás, né? 2000 anos para trás. E agora ele vai olhar para frente. O que passou, passou. Não é que lá não vale nada. Lá é uma experiência dos meus pais. Lá é uma experiência dos meus irmãos do passado. Mas agora o que vai valer daqui para frente. Então por isso que tem que entender o antigo, que é para entender Jesus. Então ele vai fazer uma grande revisão. E quem que faz essa ligação entre o Antigo e o Novo Testamento? É uma mulher. Maria. Maria, ela que gerou o Novo Testamento. Ela gerou Jesus. E ela pertencia ao Antigo Testamento. E na barriga da Maria, quando ela gerou Jesus, já teve conflito. Está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 1. Né? No próximo encontro eu conto também. Já está terminando. Então, ela viveu o Antigo e viveu o Novo. Ela teve esse privilégio de viver os dois lados. Meus irmãos, nós vamos ficando por aqui. A hora já deu. E esperando que vocês não faltem no próximo encontro, que vai ser no dia 19. 19. E lá nós vamos continuar essa história de Jesus da história e o Cristo da fé. Vamos ter